Hoje vamos montar um time para ser campeão do Brasileirão. Sejam bem-vindos ao Scout FC, meu nome é Bruno e estamos aqui para mais um vídeo aí, um vídeo diferente aí. A gente vem fazendo bastante vídeo aí de análise aí de jogadores que estão sendo que vêm sendo especulados em alguns times ou de alguns reforços que são concretizados. Hoje é um vídeo diferente aí, a ideia do canal também é ter alguns vídeos diferentes além de falando de jogadores individualmente. Hoje a ideia é a gente cumprir um desafio, digamos assim. Eu vou montar uma equipe para ser campeã do Brasileirão. Como assim? Como que isso vai funcionar? Bem, eu fiz uma pesquisa aí de qual que vem sendo a média de custos de atletas por cada posição no futebol brasileiro. E eu, com base no que eu pesquisei e no que eu procurei, eu escolhi 11 jogadores para compor um time titular que, na minha opinião, poderiam jogar aí em qualquer equipe aí do Brasileirão como titulares e que juntos poderiam ser campeões do futebol brasileiro aí, e com algumas regras aí foram estabelecidas. Por exemplo, eu não poderia escolher jogadores que custam mais do que a média que vem sendo gastos. Eu não poderia escolher jogadores que não fazem muito sentido vir para o futebol brasileiro, como por exemplo jogadores europeus, né? Dificilmente está se abrindo aí um pouco a porta para jogadores estrangeiros além de sul-americanos, né? Mas ainda não é o normal. E também não podemos escolher nomes assim muito mirabolantes, né? Mas então, vamos começar aí, vou falando de posição por posição, da defesa para o ataque. Bem, nenhuma equipe vai jogar futebol sem um goleiro. Começando por um goleiro, as equipes de G6 e G8 tem uma média aí de investimento para comprar aí os direitos de um goleiro titular, gira hoje em torno de 20 a 35 milhões de reais. Clubes de alto investimento dificilmente pagam menos de 3 milhões de euros num goleiro titular, aproximadamente 18 a 20 milhões de reais. O sarrafo subiu muito na posição após o Carlos Miguel, que gerou uma movimentação aí da casa dos 4 milhões de euros aí ao seu retorno ao futebol brasileiro. E também vemos alguns goleiros com uma avaliação muito cara também jogando futebol brasileiro, como por exemplo o Léo Jardim, que tem uma avaliação aí de custo de 30 milhões de reais. Alguns jogadores que tiveram um custo alto no futebol brasileiro na posição é o Carlos Miguel mesmo, como eu falei, que teve um custo de 4 milhões de euros do seu retorno aí do Nottingham Forest. Tivemos o goleiro Clayton aí do Red Bull Bragantino, que foi comprado na época por 5 milhões de euros. E tivemos o John do Botafogo aí, que foi adquirido aí por 25 milhões de reais na época que ele foi pro Botafogo. Também temos alguns exemplos de jogadores mais baratos, como por exemplo o Cássio, que chegou no Cruzeiro sem custos de transferência, mas são transferências difíceis de acontecer. E a minha recomendação para a posição seria o goleiro Facundo Cambeses, que joga no Racing da Argentina, um jogador aí que tem um custo aproximado aí de 30 milhões de reais, um jogador de 28 anos e já foi convocado uma vez para a seleção da Argentina. O Cambeses traz muita segurança, reflexos rápidos e ótima capacidade de defesa em finalizações a curta distância, boa saída de bola com os pés e posicionamento inteligente. É um goleiro moderno, que inicia jogadas e transmite confiança à zaga. Já foi especulado no futebol brasileiro, o Botafogo foi o mais recorrente. No final de 2023, quando ainda defendia outro clube na Argentina, o Banfield, ele foi especulado como possível substituto ao Lucas Perry, que tinha sido adquirido para a Europa. O interesse continuou em 2024, aí, quando ele já estava no Racing. Inclusive com confirmações do empresário Juan Cruz Oller de que o Botafogo sondou, mas não avançou por questões de limites de estrangeiros e preferências do jogador por titularidade para ter mais tempo de jogo. Houve outras menções de interesse, mas acabou ficando mais nessa. O Flamengo também já chegou a cogitar o jogador também para o seu time. Agora começou o setor de defesa. Para a lateral direita, até 2022 gastar 15 milhões de reais em um lateral era considerado um investimento alto. Hoje, esse valor mal compra uma aposta ou um reserva de luxo para os times do topo do futebol brasileiro. Clubes de grande orçamento não estão conseguindo trazer laterais de níveis de Série A por menos de 5 milhões de euros, aproximadamente 30 a 32 milhões de reais. O Botafogo estabeleceu um novo parâmetro ao contratar Vitinho, ex-Burnley, por cerca de 50 milhões de reais.
tornando um dos defensores mais caros aí da história do país. Alguma das contratações recentes é o Vitinho, como falei, do Botafogo, que veio por 50 milhões, o Giai do Palmeiras, que veio por 40 milhões do futebol argentino, o Emerson Royal veio por 58 milhões vindo da Europa, e tivemos aí uma exceção que é o William do Cruzeiro, que veio após um final de contrato com o time dele da Alemanha, e hoje é um jogador que custa aí, um grande jogador que custa aí na casa dos 30 milhões de reais. A minha sugestão para a posição é o lateral direito argentino também, Pablo Maffeo, que joga no Mallorca, time do futebol espanhol. É um jogador aí que teria um custo aí previsto de 30 milhões de reais, jogador de 28 anos. Pablo Maffeo é um monstro no apoio ofensivo, cruzamentos precisos e muito fortes, dribles curtos excelentes para escapar da marcação e velocidade para subir e voltar. Defensivamente sólido, com bom bloqueio e muito bom aí na formação de defesas concentradas. Pablo Maffeo já foi especulado no futebol brasileiro, especialmente em 2025. O principal clube envolvido foi o Atlético Mineiro, que fez propostas oficiais pelo lateral direito argentino, que é naturalizado espanhol, do Mallorca. Houve rumores intensos entre agosto e setembro do ano passado. O Atlético Mineiro avançou em negociações com propostas cerca na casa de 4 milhões de euros, entre 25 e 26 milhões de reais, por uma compra. Maffeo estava aberto para vir para o Brasil e não foi relacionado a alguns jogos do Mallorca, indicando que a transferência estava próxima. A negociação chegou a ser descrita como encaminhada ou quase fechada por fontes espanholas e brasileiras. Isso, inclusive, impactaria outro mercado. Sua saída abriria espaço para Héctor Forte, jogador do Barcelona, chegar ao Mallorca. No final, o diretor do Mallorca confirmou que o Maffeo permaneceria no clube para mais uma temporada. Então a transferência não se concretizou. Não há indícios de outra especulação de que ele venha para o futebol brasileiro depois dessa do Galo. Agora vamos falar da nossa dupla de zaga. Para as equipes que buscam o título do Brasileirão ou da Libertadores, o valor médio de investimento para um zagueiro chega em torno de 6 a 9 milhões de euros, entre 38 a 57 milhões de reais. Para um zagueiro de bom nível da Série A, o mercado dificilmente aceita menos de 25 milhões de reais. A gente pode ver aí alguns zagueiros que foram mais baratos, que nem são dos melhores, foram mais caros que isso, como por exemplo o Kaká, que foi comprado pelo Corinthians, e o Wagner Leonardo, que foi comprado pelo Grêmio. O recorde doméstico foi quebrado recentemente pelo Botafogo, que pagou cerca de 78 milhões de reais no jovem Jair Cunha, que era do Santos em 2025. Outro exemplo de topo é o Léo Ortiz, que custou ao Flamengo 37 milhões de reais. Algumas transferências recentes, como eu falei, Jair Cunha do Botafogo, que foi comprado por 78 milhões, o Léo Ortiz ao Flamengo 37 milhões, Wagner Leonardo 26 milhões de reais, o Kaká 24 milhões de reais e o Murilo, na época foi comprado por 15 milhões de reais, é uma exceção, mas hoje ele tem um custo aí na casa de 60 milhões de reais. As minhas duas recomendações, eu estou montando um time no 4-2-3-1, é o zagueiro Santiago Sosa, também argentino, terceiro argentino aí para o nosso time, que joga no Racing, teria um custo aproximado aí de 54 milhões de reais e tem 26 anos. Santiago Sosa é um zagueiro muito competente, tem uma boa saída de bola, passes progressivos de qualidade, interceptações inteligentes e ótima leitura de jogo. Tem força no jogo aéreo, tem roubadas de bolas precisas e ainda recompõe rápido. E ainda pode fazer a volância também. Muitos vimos o Santiago Sosa fazendo um ótimo jogo na ida contra o Flamengo na Libertadores, mas acabou sendo lesionado e não jogando a volta, mas é um zagueiro de muita qualidade. Já foi bastante especulado no futebol brasileiro, especialmente nos últimos meses de 2025 e no início de 2026. Seu nome apareceu ligado a vários clubes grandes do Brasil, principalmente por causa do seu bom desempenho no Racing, onde é capitão e ainda é um jogador versátil. E das dificuldades em renovar, e também isso acontece por causa das dificuldades de renovar o seu contrato com o clube argentino. Alguns dos times que tiveram muito interesse no jogador foi o Flamengo, foi um dos mais citados com rumores de sondagens e consultas sobre valores, mas o clube tratou como sem sentido ou negou a prioridade de fazer uma proposta concreta para o jogador. Outros clubes que tiveram seu nome especulado foi o Palmeiras, Vasco, Atlético Mineiro e o Cruzeiro.
Meu segundo jogador aí para a zaga é finalmente um brasileiro aí para fazer dupla com o Sosa, seria o zagueiro William Rocha. Joga no Al Jazeera, aí, time dos Emirados Árabes no Oriente Médio. Ele teria um custo aí de mais ou menos 33 milhões de reais, é um jogador de 31 anos. O William Rocha é um jogador que traz imponência física, é alto, forte e muito competente no jogo aéreo. Ganha quase todas as disputas aéreas. Excelente no desarme e na antecipação. Tem boas técnicas para sair jogando curto e é agressivo na marcação sem perder o posicionamento. O zagueiro brasileiro que foi formado na base do Flamengo atuou principalmente na Europa, em Portugal e na Rússia, e agora, mais recente, nos Emirados Árabes. Já foi especulado em alguns clubes brasileiros em diferentes momentos da carreira. O que chegou mais próximo foi o São Paulo. Em 2022, foi um dos alvos mais fortes. O tricolor intensificou negociações com o Portimonense, que era o clube dele na época, e chegou a avançar por um empréstimo com opção de compra. Mas o negócio não se concretizou, por questões financeiras. Houve inclusive análises e vídeos sobre ele como possível reforço. Também em 2022 apareceu especulado pelo Botafogo, mas ele acabou optando ir para o CSKA Moscou, para a Rússia. Ele também já foi alvo aí do Santos, Internacional e Grêmio em outros momentos. E para fechar o nosso setor defensivo, a lateral esquerda. Para contratar um lateral esquerdo titular absoluto, ultimamente, a média de gastos entre 2024 e 2026 está entre 25 a 45 milhões de reais. O valor de entrada para um lateral esquerdo que chega para resolver um problema de um time do G6 subiu consideravelmente nos últimos anos. Dificilmente se encontra laterais esquerdos confiáveis e com potencial de revenda por menos de 4 milhões de euros, na casa dos 25 milhões de reais. Clubes com maior poderio financeiro estão pagando entre 6 e 8 milhões de euros aí num jogador da posição, 37 a 50 milhões de reais, por jogadores que vêm da Europa ou são destaques consolidados na América do Sul. Os últimos jogadores aí mais recentes, a gente viu o retorno do Renan Lodge aí do futebol estrangeiro para o Brasil. É um jogador que acabou vindo de graça, mas é avaliado aí na casa dos 12 milhões de euros. A gente teve o Cuiabana aí, que foi adquirido até que bem barato aí pelo Grêmio, por 8 milhões de reais pelo Botafogo. E tivemos também o Alexandre, que veio de graça aí, que está em um processo de fim de carreira ao Flamengo, chegou aí por fim de contrato. A minha sugestão para compor aí a defesa do nosso time imaginário seria o Gabriel Suazo. Gabriel Suazo. É um lateral esquerdo chileno que joga no Sevilha, do futebol espanhol. Teria um custo aí na casa dos 42 milhões de reais. É um jogador de 28 anos e também seria o primeiro assim, jogador de seleção de fato, né? Eu falei do goleiro que já foi convocado uma única vez, e o Gabriel Suazo ele é muito importante na seleção chilena. Na esquerda, o Gabriel Suazo é destaque que desequilibra na posição. Cruzamentos de primeira linha, passes chaves com visão, dribles curtos para progredir e ótima capacidade de tabela. Defensivamente, raçudo, com desarmes fortes e interceptações inteligentes. É um lateral moderno que ataca e defende no mesmo nível. O Gabriel Suazo já foi especulado no futebol brasileiro em algumas ocasiões. Os principais casos foram no final de 2022 e início de 2023, quando ele estava de saída do Colo-Colo do Chile em fim de contrato. O Fluminense fez uma proposta oficial pelo lateral esquerdo chileno e ele foi um dos nomes mais cotados para reforçar a lateral do tricolor. Houve negociações, mas o negócio não avançou. O Flu desistiu após contraproposta considerada alta do jogador, e ele acabou indo para o Toulouse da França. Outros times que também já tiveram interesse no jogador foi o Cruzeiro na mesma época. Começando o setor do meio campo do nosso time, precisamos começar aí pela volância. Os volantes aí das equipes mais fortes, a média para contratar o volante titular absoluto gira na casa dos 40 a 75 milhões de reais, podendo ultrapassar os 140 milhões de reais em casos mais recentes aí de atletas vindos da Europa. Diferente de outras posições, um 5 de elite no Brasil hoje é avaliado por sua capacidade de transição e vigor físico. Para tirar um volante de destaque de um time médio da Série A ou da América do Sul, o valor base é de 5 a 7 milhões de euros, entre 31 a 43 milhões de reais. Clubes como o Botafogo e Flamengo e Palmeiras elevaram o sarrafo para a casa de 15 a 22 milhões de euros, quando buscam jogadores com passagens recentes pela Premier League ou La Liga.
Algumas das contratações mais recentes tem o Danilo, que voltou da Inglaterra ao Botafogo por 143 milhões de reais. O Marlon Freitas, que foi contratado ao Palmeiras no final do ano passado por 31 milhões de reais. E também tivemos o Aníbal Moreno aí, que também foi adquirido pelo Palmeiras aí há uns 2 anos por 35 milhões de reais. A minha sugestão é um jogador muito conhecido, que é o Casemiro, né? O jogador do United. O seu valor de compra seria na casa dos 48 milhões de reais, mas é um jogador que está em processo de final de contrato e poderia talvez assinar um pré-contrato no meio do ano agora, sendo assim uma contratação gratuita, tendo só que pagar aí luvas, né, para o jogador, salário. E além de ser um jogador que é um jogador de Copa do Mundo, né? É um nível muito grande do Casemiro. O Casemiro vem sendo especulado aí no futebol brasileiro por alguns clubes, principalmente por conta, como eu falei, do seu final de contrato com o United e também um possível final de carreira do jogador. O clube que mais se interessou pelo jogador até o momento foi o São Paulo, que é o seu próprio clube formador aí, que foi revelado na base de Cotia. Houve conversas informais, o São Paulo admitiu interesse e até preparou uma possível oferta de 2 anos com plano pós-carreira, mas o próprio Casemiro descartou o retorno ao Brasil nesse momento, priorizando ficar na Europa ou ir para a MLS. O diretor Rui Costa confirmou que não há proposta oficial e que o jogador não cogita voltar agora. Outros clubes também que especulam o jogador foi o Flamengo e o Palmeiras. Esse interesse do São Paulo foi no ano passado. Talvez esse ano as coisas mudaram, às vezes o pensamento do jogador mudou e talvez uma volta para o Brasil não é totalmente descartado. Para continuar a composição do nosso meio-campo, agora precisamos de um camisa 8, né? De um volante box-to-box que defende bem e que consiga ajudar na criação de jogadas ofensivas. O investimento varia conforme a origem do atleta mais recentemente, mas o patamar subiu drasticamente com a entrada de algumas contratações do Cruzeiro e de Flamengo e Palmeiras. Para um 8 que seja destaque em mercados vizinhos, como o futebol sul-americano, ou times médios do Brasil, o valor base é de 5 a 8 milhões de euros, entre 30 a 50 milhões de reais. Quando o objetivo é trazer um jogador com mercado na Europa ou titular na seleção, os valores saltam para a faixa de 15 a 27 milhões de euros, entre 90 a 170 milhões de reais. Algumas das contratações mais recentes da posição incluem o Gerson, jogador que foi contratado do Cruzeiro vindo do Zenit por 169 milhões de reais. Tivemos o Hércules, que foi contratado do Fortaleza para o Fluminense aí na casa dos 65 a 75 milhões de reais. O Jean Lucas do Bahia veio da Europa por 32 milhões de reais. E o Juan Portilha, jogador do Atlético Paranaense aí, que foi contratado por 14 milhões de reais, que é um exemplo de um achado aí do Atlético Paranaense e se tornou titular aí na equipe. A minha sugestão é um jogador também muito conceituado na Europa, um jogador experiente, que é o Rodrigo De Paul, né? Que hoje está na Inter de Miami. Um jogador aí que teria um custo de 90 milhões de reais. Um jogador de 31 anos e também um grande jogador aí da seleção argentina, foi campeão do mundo. Em julho de 2025, quando ele estava no Atlético de Madrid e com o contrato próximo do fim, surgiram fortes rumores e até relatos de negociações envolvendo o Flamengo. Vários veículos e jornalistas brasileiros noticiaram que o clube rubro-negro abriu conversas ou demonstrou o interesse do volante argentino campeão do mundo em 22. Alguns chegaram a mencionar valores altos como 96 milhões de reais, que o Atlético aceitaria negociar o jogador. Além de destacar que o De Paul fala português e tem afinidade com o Brasil. No entanto, a especulação não se concretizou, o De Paul acabou se transferindo para a Inter de Miami para jogar com o Messi, que é seu amigo, e muitos dizem também que essa oferta do Flamengo nunca passou de só de um interesse, né, de uma consulta pelo jogador. Mas é um jogador que esteve aí próximo aí de uma possível vinda do Brasil. E não é impossível também, talvez, se o Messi aposentar ou algo assim, dele poder vir para o futebol brasileiro, já que é um futebol muito mais disputado e mais interessante. Para fechar o nosso meio campo, precisamos de um camisa 10, de um meio atacante. Apesar de que o camisa 10 do meu time não seria esse jogador que eu vou falar, mas na função, né, de 10 de um meio atacante, as equipes brasileiras vêm investindo entre 60 a 140 milhões de reais, ou alguns investimentos passando dos 200 milhões de reais.
Atualmente é quase impossível um meia criativo de destaque de mercados como Argentina, Uruguai ou MLS por menos de 10 milhões de euros, mais ou menos na casa dos 60 milhões de reais. O patamar de elite saltou para a casa dos 20 milhões a 40 milhões de euros. O mercado brasileiro de 2006 viu recordes históricos serem pulverizados. Algumas das contratações mais recentes temos o Lucas Paquetá, que chegou ao Flamengo essa temporada por 260 milhões de reais, o maior investimento da história do futebol brasileiro. Thiago Almada, que veio ao Botafogo da MLS por 137 milhões de reais, que também foi campeão mundial. Matheus Pereira do Cruzeiro foi adquirido aí do Al Hilal por algo na casa dos 32,60 milhões de reais numa compra definitiva. Tivemos o meia Santi Rodrigues chegando ao Botafogo aí por 97 milhões de reais. E o Maurício, aí, jogador que chegou ao Palmeiras aí do Internacional por 62 milhões de reais. A minha sugestão de um meia atacante para esse time é um grande meia atacante também da MLS, o brasileiro Evander, que joga no Cincinnati, teria um custo aproximado na casa dos 96 milhões de reais, jogador de 27 anos. Evander é um cérebro criativo, visão privilegiada, passes entre linhas mortais e chutes de média e longa distâncias perigosos e uma ótima finalização. Tem habilidades para driblar em espaços apertados e cobrar faltas com perigo. O meia brasileiro, que foi revelado no Vasco, onde jogou profissionalmente antes de ir para o Midtjylland, equipe dinamarquesa, e depois o Portland Timbers, também dos Estados Unidos, e agora no Cincinnati, tem sido ligado a diversos clubes brasileiros grandes do Brasil em diferentes momentos, especialmente por causa do seu bom desempenho nos Estados Unidos. Alguns dos clubes que tiveram interesse no seu futebol, o com mais destaque, que podemos dizer, seria o Flamengo. Foi um dos mais citados entre 23 e 24. Houve sondagens e até negociações avançadas. O próprio Evander confirmou que o Flamengo procurou e que esteve perto de voltar ao Brasil para tentar uma vaga na seleção. O clube o chegou a oferecer valores altos, mas o Portland Timbers resolveu não liberar o jogador. Outros times que já tiveram seu nome especulado foi o Palmeiras, Vasco e Grêmio. Agora, para fecharmos o time, vamos para o setor de ataque. Como falei, estamos jogando um 4-3-3, então vamos ter um ponta de cada lado e um centroavante. Para começar, vamos falar da ponta esquerda. Tem um nome surpresa que é para a ponta direita, então vamos deixar ele para o final. O ponta esquerda, hoje no futebol brasileiro, um jogador de destaque para equipes grandes gira em torno dos 35 a 70 milhões de reais, com algumas operações chegando a 100 milhões de reais. Os valores investidos dependem muito da quilometragem do atleta. O mercado brasileiro parou de buscar apenas veteranos e passou a competir por jogadores no auge do seu físico. Atualmente, um ponta esquerda confiável, com drible e capacidade de pelo menos 10 gols na temporada, não sai por menos de 6 milhões de reais. 6 milhões de euros, na casa dos 37 milhões de reais. Para trazer nomes que estavam em ligas de médio e alto escalão da Europa, os clubes estão desembolsando entre 10 e 15 milhões de euros, na casa dos 60 a 90 milhões de reais. Algumas das contratações mais recentes da posição tem o Samuel Lima do Flamengo, sendo uma contratação histórica de 143 milhões de reais vindo do Atlético de Madrid. Tivemos o retorno do Cebolinha ao futebol brasileiro pelo Flamengo também, na casa dos 94 milhões de reais. E tivemos mais recentemente também o Joaquim Lavega, uruguaio, que chegou ao Fluminense, uma contratação um pouco mais barata aí por 20 e 25 milhões de reais, que é um jogador para ser potencializado. E a minha sugestão é o colombiano Sebastián Villa, jogador que vem jogando aí no Independiente Rivadavia da Argentina, teria um custo de 36 milhões de reais, é um jogador aí de 29 anos que já passou pela seleção colombiana. Sebastián Villa é um jogador de muita explosão e velocidade absurda e muito bom no contra 1, e também muito interessante em dribles curtos, finalizações colocadas e capacidade de cortar para dentro ou ir para a linha de fundo. Desequilibra qualquer marcação e ainda ajuda na recomposição. O atacante colombiano, que já teve uma ótima passagem pelo Boca Juniors e que mais recentemente vem jogando no Independiente Rivadavia, onde conquistou aí uma Copa Argentina, teve seu nome ligado a diversos clubes brasileiros ao longo dos últimos anos, especialmente em momentos quando era mais jovem e esteve disponível no mercado. Mais recentemente ele estava livre de contrato, terminou seu contrato com o Boca Juniors e acabou assinando com o Independiente.
O clube que mais teve interesse no jogador foi o Atlético Mineiro. Houve consultas e negociações avançadas em 2020, quando ele ainda estava no Boca. E novamente em 2025, com o Galo entre os clubes que sondaram após o seu final de contrato com o Boca Juniors. Outros clubes que tiveram interesse no jogador foi o Grêmio, Cruzeiro, Flamengo e Santos. Vamos para o nosso homem-gol do time. O nosso camisa 9, quando a gente fala de futebol brasileiro, um camisa 9 titular vem tendo custos aí entre 60 a 120 milhões de reais. Mas o investimento total pode chegar a 160 milhões de reais em alguns nomes extra-classes. O 9 é um jogador que pode decidir o investimento inteiro de um clube. Às vezes um clube investe muito em várias posições, mas não contrata um bom fazedor de gols, fazendo com que o investimento em alguns jogadores não fazendo esses jogadores renderem decentemente, e o investimento sendo à toa. Então por isso que o 9, além de ser o cara que faz o gol, ele meio que vinga outras contratações que você faz no time, né? Não adianta você ter um cara para armar, um bom armador de jogada, se você não tem um cara bom para finalizar. Então, por isso que o 9, ele é o jogador mais valorizado do futebol, não somente por fazer gols, mas porque ele vinga as outras contratações que você faz no time. Às vezes você tem um time ruim, mas se você tem um 9 que faz 20 gols numa temporada, você acaba, vingando aí, melhorando o patamar do seu time, e às vezes um jogador que é nota 4 vira um nota 6 só porque ele consegue dar um passe a cada 5 jogos para o seu atacante fazer um gol. Para tirar um centroavante em ascensão de um clube médio ou da América do Sul, o valor base é de 8 milhões de euros, na casa dos 50 milhões de reais. Para jogadores que vêm para ser grandes artilheiros do país, ou jogadores da Europa, ou nível seleção, anda se pagando entre 15 a 25 milhões de euros, entre 90 e 160 milhões de reais. Entre as contratações mais recentes, nós temos o Vitor Roque, que veio ao Palmeiras ano passado por 162 milhões de reais, vindo do Barcelona. Nós temos o Arthur Cabral, que veio ao Botafogo também no ano passado por 95 milhões de reais. O Mateu Cassierra, jogador que chegou ao Atlético Mineiro essa temporada por 43 milhões de reais, vindo do Zenit. O Pedro chegou ao Flamengo por 88 milhões de reais na época. O Yuri Alberto hoje é um jogador que é avaliado aí na casa dos 190 milhões de reais, conforme algumas propostas aí recusadas da Europa. E o Lúcio Rodrigues, aí, que foi contratado do Bahia, foi um investimento de 65 milhões de reais do uruguaio. A minha sugestão para a posição é o atacante Cucho Hernández, atacante do Real Betis colombiano. Teria um custo na casa dos 108 milhões de reais, jogador de 26 anos, e também é um jogador que de vez em quando passa pela seleção colombiana. É um matador completo, finalização de primeira classe, posicionamento dentro da área impecável, jogo aéreo forte e capacidade de pivô para segurar a bola. Tem faro de gol, chuta bem de fora e pressiona a saída do time adversário. O Cucho Hernández já foi bastante especulado no futebol brasileiro, especialmente entre o final de 24 e início de 25, quando ele ainda jogava no Colombo Crew, da MLS. O principal clube interessado no seu serviço foi o Botafogo. Foi o que mais avançou, houve propostas formais, conversas abertas, e ele pediu cerca de 4 milhões de reais por mês de salário. O Botafogo, campeão da Libertadores na época, sondou forte como um substituto de jogadores como Tiquinho Soares e Igor Jesus, mas a negociação não evoluiu por causa dos valores altos que estavam sendo pedidos pelo atleta e preferências salariais. A torcida chegou a reagir muito bem ao nome que foi relacionado ao Botafogo, mas a negociação acabou não rolando. Outros times que ele já foi especulado foi o Flamengo e o Palmeiras. Agora, para a gente fechar o nosso time, a ponta direita. O investimento nessa posição vem variando aí também na casa aí dos 45 a 90 milhões de reais, tendo contratações aí que passaram dos 150 milhões de reais. Atualmente, um ponta-direita nível Série A, com capacidade de desequilíbrio, custa no mínimo 7 milhões de euros, entre 45 milhões de reais. Clubes como Botafogo e Palmeiras estabeleceram um novo padrão aí entre 15 a 25 milhões de euros, entre 95 e 160 milhões de reais, para jogadores muito fortes na posição. Algumas das contratações recentes foi o Luiz Henrique do Botafogo, que veio por 106 milhões de reais, vindo do Real Betis, e quebrou recordes aí também de transferência e desempenhou muito bem aí no ano mágico que o Botafogo teve em 2024.
E o Palmeiras trouxe o Facundo Torres aí por 71 milhões de reais da MLS. E a minha sugestão, podem se dizer que é viagem, mas pensando que é uma sugestão aí hipotética, seria o Messi, né? O Messi aí que tá no Inter de Miami teria um custo de vinda de 90 milhões de reais pensando em transferência, um jogador de 38 anos, né? Não precisa falar nada do Messi, não precisa explicar o Messi. O Messi, eu dei essa sugestão porque é um jogador que tá em final de contrato, às vezes dá na louca, alguém chegar e conversar com ele, com uma proposta forte, patrocinador, tudo é possível. Houve-se especulações aí em... Ele chegou a renovar o contrato com a MLS agora, então acho muito difícil qualquer vinda dele para o futebol brasileiro. Mas eu botei esse nome porque quando ele teve aí um processo de renovação de contrato com o Inter de Miami e chegou a se especular dele não renovar o contrato e voltar para a Europa pensando no futebol um pouquinho mais competitivo. Chegaram a se falar do Galatasaray para ele estar em forma para a Copa do Mundo que vem aí no final dessa temporada europeia, agora em 2026. Mas ele acabou renovando com os Estados Unidos, então eu acho muito difícil ele sair de lá. Mas eu botei esse nome aí por uma curiosidade, por talvez ser aí não ser tão impossível assim, né? Acho que se os times brasileiros tivessem um melhor planejamento, tivessem um melhor gerenciamento, mais ambição, talvez fosse possível, né? Em uma entrevista antiga aí, em 2023, ele mencionou que, hipoteticamente, só jogaria em 2 clubes brasileiros se algum dia viesse ao país. Mas deixou claro que era só uma admiração e que sua carreira estava focada em outros lugares. Na época ele já estava no Inter de Miami. Mas se vocês acham que o Messi é um nome muito improvável, né, para o futebol brasileiro, eu tenho um segundo nome que esse sim é mais possível e que também é um grande jogador, que é o Dario Osorio. Jogador aí chileno também do Midtjylland, teria um custo aí de 60 milhões de reais, um jovem jogador de 22 anos, que vem sendo importante aí pela seleção chilena. Dario Osorio é um jovem talento também de muita velocidade, com ótima aceleração, dribles ágeis em espaços curtos e excelente em controle de bola. Técnica refinada para progredir no 1 contra 1, tem chute potente a média distância, cruzamentos precisos, visão para passes chaves e capacidade de cortar para dentro com a perna esquerda dominante. Aos 22 anos, já mostra um bom faro de gols e assistências, sendo uma ameaça constante no ataque do Midtjylland. O Dario Osorio já foi especulado no futebol brasileiro também, em alguns momentos da carreira dele. O principal rumor mais concreto veio no fim de 22, quando ele ainda jogava na Universidade do Chile, de 18 anos. O Red Bull Bragantino estava bem avançado para contratá-lo, com informações de que o negócio estava por detalhes para ser fechado para o Brasileirão de 2023. O Barcelona também tinha interesse, mas achou o preço alto. No fim, ele acabou indo para o Midtjylland, em 2023, pela bagatela de 5,2 milhões de euros. E assim a gente fecha o nosso time aí, que na minha opinião é um time com ótimos jogadores, com jogadores muito possíveis aí pro futebol brasileiro. Talvez o mais impossível Messi, foi uma brincadeira que eu fiz, mas não chega a ser tão impossível assim se a gente, sei lá, tivesse um time mais organizado, um time com mais pretensão, talvez, né? Mas aí tá o nosso time completo. Eu vou falar o nome dos jogadores de novo. No gol, Facundo Campeses. Na linha de defesa, na lateral direita, Pablo Maffeo. Os zagueiros, Santiago Sousa e William Rocha. Na lateral esquerda, Gabriel Suanzo. O nosso meio campo com o volante Casemiro, o Rodrigo De Paul e o Evander de meio atacante. Na ponta direita, falei o Lionel Messi, mas a gente também pode considerar o Dario Osorio. Na ponta esquerda, o Sebastián Villa e o atacante Cucho Hernández. A gente tem aí um limite, a gente só tem 3 brasileiros no time, o que dá aí 8 jogadores estrangeiros do time, mas hoje o limite do futebol brasileiro permite até, se eu não me engano, 9 jogadores estrangeiros. Então a gente está dentro das regras. Fiz só um time titular. Diz aí o que vocês acharam desses jogadores. Gostariam de algum deles no time de vocês? Vocês acham que esse time titular aí conseguiria brigar aí pelo título brasileirão? Para mim, esse seria o time mais forte do futebol brasileiro se ele existisse, né? Deixa aí seu comentário, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Valeu, falou!